Paz do Senhor para a amada igreja. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. É a segunda vez que eu vim aqui. Estive aqui na festividade do jovem também, né? E hoje também, pela misericórdia, eu conheci o presbítero lá na reunião. Parece que é Deus, né? Ele ficou me olhando, eu olhando para ele, e de repente ele se aproximamos e começamos a conversar. E eu convidei, o senhor quer pregar lá domingo? Ele falou, vou falar com o meu pastor. E ele falou com o pastor. Eu estava preocupado dele não ir. Quando foi, eu estava lá, dava para ver a rua, e o carro dele passando na frente. Chegou o nosso pregador. Louvado seja Deus. E aqui nós estamos para falar, né? Aquilo que Deus assim colocou em nossos corações. Convidar a igreja a abrir aí a sua Bíblia. Isaías, no capítulo 6, do verso 1 em diante, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor que diz assim, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuros. Lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Irmãos, podem assentar, glorificando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o nosso irmão já apresentou aqui. Para os irmãos que não me conhecem, sou o presbítero Joel, ali da congregação do 7 Riachos. Nasci no campo de Bambu. Me batizei aos 11 anos de idade, em 1973, ali naquela igreja antiga em Bambu. E depois o tempo foi passando, eu me afastei, fiquei bastante tempo longe da casa do Senhor. Mas o tempo foi se passando, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Foi muitos meus pais orando por mim, meus irmãos, e pela misericórdia eu retornei à casa do Senhor. Não voltei para Bambu, fui para outro ministério, fiquei um certo tempo, depois saí, rodei muito, minha vida foi de muitas voltas. E no ano de 2010
Em 2011, eu fui fazer uma visita ali no Sete Riachos, onde congrega minha filha. E chegando lá, até fiquei surpreso, que minha filha tinha falado, ela ouviu mal lá o anúncio e falou que não tinha culto naquele dia. Eu fiquei assim, um dia de domingo não ter culto na congregação. Mas aí a minha esposa saiu, olhou e falou, não, tem culto sim. Aí eu olhei, conversei, era o pastor Claudinei. Eu gostei e fiquei ali, estou até hoje. Eu fui para ali, na congregação que eu estava, Igreja Evangélica, Ministério Gileade. Eu era lá evangelista, mas vim para Bangu, fiquei lá 1 ano e pouco, irmãos, sentado lá no banquinho lá, como membro, reconhecido como membro, mas não tinha problema. Eu falei para o pastor, se vocês quiserem me deixar sentado aqui, como membro, tá bom, eu não quero ser reconhecido como evangelista, como nada, eu quero entrar no céu. E foi 1 ano, quando foi no ano passado, em dezembro, eu fui reconhecido como presbítero, porque tem uma norma, né, no Ministério de Madureira, e eu fui reconhecido como presbítero. E o Senhor, eu creio que era plano do Senhor isso na minha vida, irmãos. Eu estou falando um pouquinho só para os irmãos me conhecerem, né? Um pouquinho. Isso já era plano de Deus. Ali eu fiquei 1 ano e pouco ali sentado. Depois, agora em dezembro, fui reconhecido. E logo no dia 30, já o nosso pastor Claudinei, que estava lá, me convidou para ser o segundo dirigente. Aí trocaram ele, que o Campo de Bangu, né, faz esse rodízio. Entrou o pastor Herder e ele me convidou, fez um convite, irmão Joel, eu vou colocar o senhor para trabalhar em missões. Eu falei, amém, pastor, eu estou aí. Eu nunca trabalhei com missões, mas vou aprendendo com os irmãos. Eu estou aqui, eu vou aprender um pouquinho com o presbítero, que já tem mais experiências, e assim eu estou aprendendo a fazer a obra de Deus. E o Senhor ali falou comigo, né? Eu cheguei no meu lar, quando eu recebi o convite, eu falei para minha companheira, ela falou, você tem que escolher uma palavra para pregar falando de missões. E eu falei para ela, a palavra que está no meu coração é essa aqui, Isaías. E ela ainda falou, essa palavra é uma palavra muito forte, irmãos. E realmente é uma palavra muito forte. Esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, que diz, o verso 8, que diz, né, irmãos? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Louvado seja o nome do Senhor. Quem há de ir por nós? Ele disse, eu envia-me a mim. É uma palavra forte que muitos, né, às vezes falam, mas é uma palavra que eu creio que tem que ter muito cuidado para falar, irmãos, porque muitas das vezes falamos, estou aqui, vou fazer, mas chega na hora não faz. E tem muitos que dizem que não pode fazer, dando desculpa que não pode fazer a obra do Senhor. Mas essa palavra nessa noite, eu creio que ela está falando comigo e vai falar ao coração dos irmãos, porque tem muitas almas aí, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que está perecendo, necessitando de ouvir uma palavra da tua boca. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele já te resgatou deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele usou alguém, Ele libertou e usou alguém para falar para você, alguém que se dispôs a falar, Senhor, eis-me aqui. E esse alguém que Ele a libertou, chegou e falou para você, pregou esta palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, você está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque se ninguém pregasse essa palavra para você, você não estaria aqui. Então é uma palavra que nós temos que ouvir e tomar posse dela e fazer o que Deus mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a nossa irmã leu aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos, louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. E de pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. E nós estamos com esta responsabilidade, irmãos, de sair pregando este Evangelho. Eu estava meditando
E hoje nós temos uma facilidade de pregar o Evangelho. Facilidade, como eu falo, não é facilidade, é uma liberdade. Porque nós aqui no nosso país, nós temos essa liberdade de anunciar o Evangelho. Você pode sair agora daqui, parar ali na praça, abrir a tua Bíblia e começar a pregar a palavra de Deus. Eu posso sair, chegar lá onde eu moro e começar a pregar a palavra de Deus ali na esquina ou na praça, que ninguém vai chegar, vai mandar eu parar. Eu creio até que vai chegar alguém, vai começar a olhar, porque o povo é assim, chega um, começa a olhar, aí daqui a pouco chega outro, é a curiosidade, começa a olhar. E isso é bom, né? Quando é a palavra de Deus que nós estamos pregando, que alguém tem curiosidade de parar e começar a observar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você está fazendo o ide do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você está semeando essa semente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque muitos estão precisando, irmãos. Louvado seja Deus. Muitos estão às vezes desiludidos porque a sua vida está toda errada. E muitos vão às vezes afogar as suas mágoas nos bares, vão se prostituir. Mas quando encontra alguém que está falando uma palavra, eu já vi muitas pessoas chegar e começar a chorar. Louvado seja o nome do Senhor, porque são pessoas que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. E é necessário que você faça esta obra. É necessário que eu faça esta obra, que cada um de nós. Não precisa você ser um obreiro, não precisa você ser um pastor, louvado seja o nome do Senhor, um presbítero, um evangelista, um diácono, para pregar a palavra de Deus. Essa palavra é para todos nós, irmãos. Louvado seja Deus, porque o mestre falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Basta só você se colocar na posição, louvado seja Deus, e falar para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, nós colocamos no nosso coração, louvado seja Deus, que não sabemos pregar, que não sabemos falar. Mas uma coisa a palavra de Deus diz, para que nós abrimos a nossa boca, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus. Então, se você abrir a sua boca, com certeza o Senhor, Ele vai te usar, e você vai ser um canal de bênção. Você vai ser um missionário para o seu vizinho, um missionário para o seu amigo de trabalho, para o seu amigo de escola. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário só você abrir os seus lábios e começar a pregar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, porque, irmãos, os dias estão se findando, e nós temos que a cada dia mais, irmãos, pregar mesmo, mas não se importar com quem está falando, com quem está reclamando. Louvado seja Deus, porque, como eu falei, no nosso país eles só reclamam. Às vezes ligam para a polícia, né? Para a polícia vir mandar a gente parar. Mas a polícia já chega devagar, fala com a gente. Eu estava ali observando, prestando atenção, quando o nosso presbítero foi lá pregar. Ele falou como ele evangelizava, porque onde nos países que ele ia, ele não podia chegar no lugar e abrir a Bíblia e ficar pregando. Na China, lá no Japão, nesses lugares, eu acho que não pode ainda, né? Chegar e abrir a sua Bíblia ali e ficar pregando a palavra de Deus, porque com certeza alguém vai chegar, não vai mandar você parar, muitos vão até te matar, tirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os nossos irmãos ali levou aquela palavra maravilhosa. Deus deu a sabedoria a ele como evangelizar aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós aqui, irmãos, que temos essa liberdade, por que nós não levarmos essa palavra, irmãos, e pregar mesmo? Porque sabemos que ninguém vai chegar, vai tirar a nossa vida, ninguém vai nos dar tiro. A única coisa que pode fazer é chegar e falar que a gente está trabalhando,
Mas a palavra de Deus diz: tocai a trombeta em Sião, perturbai todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que perturbar mesmo, pregar esse evangelho, falar que Jesus Cristo salva, que Ele liberta e que Ele leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi Ele que deu a vida ali na cruz do Calvário para salvar o pecador, para salvar aquele que está lá no lamaçal do pecado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está de braços abertos, esperando aquele pecador que você está pregando para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está com as mãos dele estendidas sobre você, aleluia, que está pregando a palavra dele. Você não está só, porque quem está falando por você é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus fala, irmãos, algo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Algo acontece na vida do pecador, algo acontece na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitas das vezes também nós, como cristãos, saímos do nosso lar com alguns problemas. Louvado seja o nome do Senhor, que às vezes está nos atormentando, e quando a palavra é pregada, louvado seja o nome do Senhor, você sente que o Espírito Santo de Deus começa a falar ao seu coração. Se Ele fala ao seu coração, você que já está aqui dentro, já conhece, e o coração daquele ímpio que está lá fora, ele quer que aquele ímpio reconheça, ele quer libertar. Então, se é necessário, irmão, só depende de mim e de você, para que essas almas que estão aí possam ser salvas. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Porque quando eu estava lá na aula da escola dominical, na igreja que eu estava, no ministério militar, eu via falar, o diácono que dava aula para nós, ele falava sempre, eu acho que era na China, que para ler a Bíblia lá naquele lugar é uma fila de não sei quantos quilômetros, e aquela fila ali é dia e noite, porque para ler uma página ou um versículo, acho que é um versículo, você tem que ficar naquela fila ali e esperar a sua vez. Você só tem direito de chegar lá, ler um versículo e sair. E nós aqui temos essa liberdade de abrir este livro maravilhoso, este livro sagrado, e falar, ler ela toda, se for possível. Se você conseguir, você pode ler ela toda. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde você quiser, você pode ler ela toda, você pode espranar. É só você pedir a direção do Espírito Santo de Deus e espranar esta palavra. Louvado seja Deus, porque quem te orienta, quem te dá o discernimento é o Espírito de Deus. Então é só necessário você conversar com Ele e pedir para que Ele te oriente para você pregar esta palavra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso país que nós vivemos, no nosso bairro que nós vivemos, né, irmãos? Graças a Deus nós temos esta liberdade de falar de Jesus. Esse Jesus maravilhoso que morreu um dia ali na cruz do Calvário para te salvar e para te libertar. E a nossa aula hoje está falando sobre a palavra, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, que ela é verdadeira, ela é pura e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Só esta palavra te dá o direito de ter a vida eterna. Só esta palavra te dá o direito de você entrar pelos céus, pelas portas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor naquele grande dia. Se você pregar ela, se você anunciar ela, e se você guardar ela no seu coração, louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu me alegro muito, irmãos, por esta oportunidade. Eu sou grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, tem feito na vida dos meus familiares. Louvado seja Deus. Tenho que pregar, né? A gente tem que pregar para nossos parentes também. Tem alguns que ainda não são crentes, mas graças a Deus a minha família está ali.
graças a Deus, tenho uma família abençoada, a minha filha Renata, a minha companheira, a diaconisa irmã Creide, a minha neta também, que ali está. Isso tudo foi obra que o Senhor fez na minha vida, me tirando lá daquele mundo. Mas para isso acontecer, foi necessário alguém pregar para mim. Louvado seja o nome do Senhor, porque se ninguém pregasse para mim, eu não estaria aqui. E muitas das vezes as pessoas dizem, irmãos, que é difícil pregar para crente desviado, né? Para crente afastado. E realmente, porque quando alguém chega para falar, você responde logo: eu já conheço, eu já sei. A pessoa coloca isso no seu coração. O inimigo, né? Fala no seu coração, ele já conhece, mas o inimigo faz ele ficar cego. Ele não quer enxergar, ele não quer ouvir. Louvado seja Deus. Mas o Senhor me deu uma grande oportunidade, irmãos. Eu estou aqui hoje anunciando este Evangelho. Para mim voltar para Deus foi quase, né, a ponto de morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque passei por muitas provações para estar aqui hoje, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Foram muitas lutas, passei até no vale da sombra da morte, mas o Senhor me libertou. Eu me lembro que eu morava aqui do outro lado, aqui no Jardim Bangu. Então, quando eu morava aqui, a minha vida era toda errada, porque eu era um homem dominado pelo vício da bebida e pelo vício da prostituição. Graças a Deus, o Senhor nunca me deixou eu me drogar, mas já tinha, né, um projeto na minha vida para que um dia eu pudesse estar falando desse Jesus maravilhoso. Já tinha projetos, né? O Senhor já tinha plano no coração dele para mim. Louvado seja Deus, para a minha família. E eu me alegro de poder estar aqui hoje. Alguns irmãos às vezes já devem me conhecer, porque eu sempre estou aqui no bairro, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu trabalho aqui na estrada do Jericinol. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz até um trabalho aqui na igreja, só que eu acho que é outro pastor, o Moreninho. Fiz um trabalho, né, aqui nos banheiros da igreja, aqui que eu trabalho com granito. Esses banheiros bonitos que estão aí, né? Foi Deus que me deu essa bênção lá no meu trabalho para mim fazer. Louvado seja Deus. E eu me alegro, irmãos, de estar aqui nessa noite juntamente com os irmãos, compartilhando, né, com os irmãos essa alegria, o que Deus fez na minha vida e o que Deus vai fazer na vida daquele teu parente. Louvado seja Deus que ainda não conheceu. É só necessário você abrir a sua boca e pregar para ele também, irmãos. Que às vezes pregar para parente também é um pouco difícil, né? E às vezes não aceitam, porque quando você está lá no mundo, a tua casa às vezes vive cheia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque quando todo mundo é churrasco todo final de semana, é muita cerveja e aquilo tudo. Comigo era assim antigamente, né, irmão? Sempre estava tendo alguma coisa, mas depois que você aceita Jesus, os parentes parece que eles vão fugindo de você. Eles vão na sua casa, mas vão de vez em quando, né? Porque sabem que não tem mais aquilo que você fazia. E quando você vai falar às vezes de Jesus, eles falam: você já veio falar de Jesus, por isso que eu não gosto de vir aqui, né? Porque quando você estava lá, eles gostavam, mas agora que você está pregando, né, Jesus, que é mais gostoso do que tudo nesse mundo, eles me reclamam que você já está falando, que você já está perturbando. Eu tenho umas filhas, elas não são crentes, elas às vezes falam: ah, pai, o senhor já vai começar? Eu falo: eu tenho que começar, minhas filhas, porque eu me lembro quando vocês eram pequenininhas, vocês pegavam o microfone, louvavam o Senhor, louvado seja Deus, e hoje vocês não querem mais fazer isso, e eu tenho que falar que é a minha obrigação falar, porque se vocês não quiserem, já é com vocês. Vocês, Deus, naquele grande dia, vocês vão resolver com o Senhor, que vai receber a tua resposta, né? Que não precisa nem falar a resposta, que já sabe. Louvado seja Deus. Mas mesmo assim nós não podemos nos calar, né, irmãos? Nós temos que pregar esta palavra, anunciar esse evangelho, seja onde for, irmãos.
Se você não tiver condições, aleluia, de pregar, de falar, mas se você pode ajudar, que nem foi falado aqui, ajude essa obra de missões, ajude com a sua oferta, ajude fazendo doações, porque tudo você está fazendo um trabalho missionário, e o Senhor está contemplando esse trabalho, porque missões é uma obra que nasceu do coração de Deus para o coração do povo, aleluia, louvado seja Deus. E que assim, irmãos, eu venho agradecer o pastor dessa igreja, o presbítero que me fez esse convite, e quero pedir que os irmãos continuem orando pelo presbítero Joel, ali da congregação de Sete Riachos, e também por toda a nossa congregação. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.